Olá, eu sou a Sônia Nunes. E eu, a Juliana Luzil, e nós estamos aqui hoje em um novo episódio do Balaio de Pandora, esse canal que te convida a dialogar, a sentir, a refletir, a questionar, a transformar, que nos convida também a tudo isso, né, Sô? E nós Uhum, estamos aqui hoje, estão te fazendo esse convite e com uma participante bem especial, né, Sô? exatamente. Patrícia Vidal Hernandes. A Patrícia parte para mim, parte para os íntimos. A Patrícia é psicóloga e psicanalista, como eu e a Juliana, e ela é especialista em luto. E nós vamos falar do luto dos tutores de pets. Então, nós vamos falar também de muito amor. Né, Patrícia? Gratidão por estar aqui com a gente no Balaio de Pandora. Que amor é esse, Pati? Conta Esse pra amor ele é gente, né, tão misterioso, né, Ju? pois Esse é, e essa especialização que você escolhe, né, não é uma especialização qualquer. Do luto, né? e foi interessante porque eu já entrei nessa especialização na entrevista, né, de avaliação ali, se eu ia entrar ou não, se eles iam me aceitar. Eu já fui com a ideia de trabalhar o luto PET. Eu sabia que era um luto que era invisível, pouco visto, pouco compreendido, mas você perguntou, né, que amor é esse? E esse é um amor tão misterioso para mim que eu, em seguida, fiz uma outra especialização Ah, no mesmo Quatro Estações sobre a teoria do apego, que cuida dos vínculos. Então, hum, como a gente se vincula, que vinculação a gente teve e como é que essa vinculação reflete na forma como a gente cuida do animal, a gente trata o animal, em que lugar a gente coloca ele também, como ah, curador, entre aspas, de vínculos. uhum, uhum. Então, como é que a gente chamaria esse amor? Quer dizer, são vários, são amores de várias ordens? Depende muito do tutor, da relação que ele está tendo com aquele pet, do lugar que ele está colocando aquele pet? Isso é muito variável Uhum, do lugar do pet, né? Assim, normalmente vem tingido mesmo com as experiências que a pessoa teve dos seus vínculos primeiros, né? Com o primeiro cuidador, especialmente com a mãe. Então, assim, num vínculo de mais atendimento ou um vínculo de carência, de desamparo. Então, é muito curioso observar como os tutores, a partir da sua forma de estar no mundo, se vinculam com o animal de uma forma mais livre ou mais dependente, ou pessoas que têm dificuldades em relacionamentos com humanos, que direcionam a sua energia afetiva para o animal, e ele se torna, muitas vezes, central na vida dessa pessoa e uhum, estruturante também. Então, a própria rotina que o animal impõe estrutura a pessoa, dá um sentido de vida, dá uma conexão de segurança, e nós temos um instinto de buscar o que nos traz segurança, o que nos traz previsibilidade e conforto. E o animal encaixa como uma luva nesse lugar de segurança, de previsibilidade, de conforto, de reasseguramento de amor. Então, é uma relação muito irresistível para um humano que tenha sido machucado, por exemplo, com essas outras relações. nossa, eu estou ouvindo você falar e eu não tinha pensado nisso antes, né? Quando você tem um animal, um cachorro ou um gato, acho que é uma relação que não tem medo de rejeição, por exemplo, É né? uma relação, eu diria quase que ideal, aquele ideal que a gente tem
de plenitude, de estar dentro da barriga da mãe, aquela simbiose assim, perfeita, aparentemente, né? Uhum. De ser compreendido, de ser amado incondicionalmente, de estar ali para a gente. É um amor livre de conflito, né, meninas? Então é um amor muito irresistível e muito Nossa. preenchedor, né? Muito preenchedor. Você sabe que eu sempre tive cachorros, né? E foram com os cachorros que eu acessei o luto pela primeira vez, assim, de memória, de dor, de luto, sabe? Eu lembro que eu era criança e aí eu tinha a Cherry, e aí, gente, a Cherry ficou doente e morreu. E eu lembro até hoje, assim, minha mãe estava trabalhando, eu estava em casa e a Cherry morreu. E aí eu lembro de eu pegar o telefone e ir aos prantos e ligar aos prantos para minha mãe, dizendo que o cachorro tinha morrido. Então, assim, quem me inaugura nesse, de fato, desse contato direto, muito próximo com a morte, foi uma cachorra que eu tive. E desde então já tive várias outras e sempre tendo que lidar com a morte deste ser que é muito amado, né? Porque eu acho que é isso que você está falando. Tem essa relação ideal, mas é porque de fato tem uma entrega muito grande. Nossa! E eu acho que do animal também, porque eu deito com os meus cachorros, eu olho para eles hoje, eles têm um olhar que eu tenho certeza que eu sou amada. Tipo, né? Eu tenho certeza disso. Então, a minha primeira experiência, de fato, de experienciar uma perda amorosa, foi com cachorro. E eu acho, Patrícia, acho que você é melhor para falar isso para a gente. Ajuda a criança a lidar, aprender a lidar com o luto, não ajuda? Ajuda, normalmente é a primeira experiência de perda, de morte da criança, o primeiro contato, né, em geral, de crianças pequenas. Então, assim, é uma grande chance de conversar sobre isso, de aprender a lidar com as emoções, de ter um espelhamento dos adultos, como é que os adultos estão lidando, será que os adultos entendem? Estou pensando aqui com uma criança, será que entende o vínculo que eu tinha com o animal, a falta que ele me faz, que eu estou triste? Tenho permissão para sentir essa tristeza? Tenho permissão para participar do velório, por exemplo, do animal, ou de fazer um Uhum. ritual que me traga um sentido, me acalme? Então, eu estava até hoje atendendo uma tutora e ela tem a sensação de que as perdas dos animais que ela teve estão preparando para as perdas que virão dos avós, dos pais. Então, tem também essa função que é involuntária de educação para Sim, a morte, né? Para educação para o envelhecer, para a gente poder olhar para esse ciclo vital de uma forma mais natural. exatamente, de lidar com essa emoção, né? E eu acho que também é lidar com uma perda, com a perda em si. Porque para a vida ou para a morte a gente perde pessoas, né? Por exemplo, um garotinho de 10, 12 anos que perdeu o cachorrinho, ele vai aprender a lidar com aquela dor e a gente não sabe, mas ele está aprendendo também a lidar futuramente com a perda de amores, com a perda de amigos, com a perda da mãe, com a perda do pai, né? Exato. Eu brinco, Patrícia, dizendo que eu não tenho maturidade para cachorro. Eu estava com medo de dizer isso e já me É isso. entregar, Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. porque a Patrícia já começou o vídeo dizendo que a gente entrega muito esses vínculos aí, né? E eu brinco dizendo, gente, eu sofro de toque, transtorno obsessivo por cachorro. Genial isso, adorei. Eu tô andando no parque e é batata. Se eu faço a conexão visual com o cachorro, ele já vem abanando o rabinho para mim. Mas é um amor, é isso que a Juliana falou, né?
o olhar do gato, do cachorro, eles passam um amor muito grande, né? A gente sente, e agora depois disso que você falou, Paty, faz mais sentido. A gente se sente amado, pode ser estar acessando esse ideal de amor, né? É tão puro aquele olhar, Patrícia. É puro, é sem segundas intenções, né? É muito potente, né? Essa experiência de ser amado. E lembrando, né, o que a Ju falou, dessa certeza, né? Como a gente precisa, como ser humano, ter essa certeza de que é amado, de que é bom, né? E o animal traz isso para a gente de graça, né? O tempo todo. Então, a perda do animal representa também não só a nossa impossibilidade de amá-lo, de cuidar dele, porque isso às vezes também nos traz uma sensação de potência, um lugar no mundo, né? Uhum. Uma experiência muito legal como identidade, mas também ser amado. A gente deixa de ser amado por aquele animal naquela forma física. E é Sim. duro a gente deixar isso escapar, né? Ter que se conformar de que não está ali mais. A gente protesta, a gente não abre mão facinho, não, Não. né? De um vínculo de tanto amor e de tanta entrega. Eu não sei nem se eu posso fazer essa comparação, mas eu vou fazer. E é tão dolorido quanto a perda de um ser humano, né? Porque de fato é isso. Existe uma relação que é tecida com esses pets, né? Com os nossos pets. Então, de fato, a dor, ela é legítima, ela é real. Eu acho que isso é importante da gente dizer, porque tem gente que quem não tem acaba menosprezando, né? Acaba não sabendo a grandiosidade dessa relação. Exato. Você sabe, Juliana, que há pessoas que na terapia falam assim explicitamente e sem vergonha que eu sinto muito mais a perda do meu animal do que da minha mãe e do meu pai. Quando a gente vai investigar, a gente está falando de vínculos, Uhum, vínculos que não necessariamente podem ter sido positivos ou construtivos, né? Uhum. Então, dá para entender desse ponto de vista, de um vínculo, não importa se é um ser humano, se é um animal, a gente está falando de vínculo, né? uhum, Uhum. Então, isso que é importante, essa educação mesmo, e que não há um julgamento, há um sentir que a pessoa sente, ela não coordena isso dentro sim, dela, né? Não é uhum, porque é mãe vai estar tudo cor-de-rosa. Não, tem mães que são complicadas, há vínculos paternos, maternos, que são muito danosos para a criança, que provocaram muita dor, muito diferente da conexão com o animal. E uhum, antigamente o animal ficava lá no jardim, né, guardando a casa, lá fora. Hoje ele dorme com a gente, os gatos, cachorros. Então, assim, há uma proximidade, uma intimidade que a gente não tinha há umas décadas atrás. E isso é uhum, difícil para algumas pessoas, especialmente de outras gerações, uhum. entender essa conexão íntima com o animal. E alguns tutores racionalizam. Eu estou sentindo muita falta do meu animal, estou muito triste porque ele morreu, mas porque a gente conviveu nos últimos 15 anos e eu já tinha saído de casa, não convivo tanto assim com meu pai e com a minha mãe. Então, eles racionalizam para Uhum. explicar, mas a gente sabe do que ele está falando e está tudo bem sentir Sim, é assim. importante a gente poder sentir isso, né? Poder falar disso. Eu acho que o espaço da terapia é, inclusive, o lugar seguro para a gente poder falar, Uhum. Sim, né? sim. É, eu ia fazer uma pergunta aqui, agora eu esqueci. Enquanto você lembra, Paty, você falou que antigamente os cachorros ficavam mais do Era lado de disso mesmo, fora, no quintal e tal. O que você acha que mudou para o exatamente. pet ocupar esse lugar tão humano na vida da gente? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Boa pergunta, e é uma pergunta que merece uma pesquisa aprofundada. Eu não li ainda nenhum artigo de fato sobre isso, a gente tem hipótese, né? Uhum. Eu sinto que as relações humanas estão muito complicadas. As pessoas estão com dificuldade de se conectar, de dar e de receber amor, então estão Uhum. complicadas. E o animal não é complicado, ele é muito direto, ele é muito disponível. Então,
as pessoas estão mais sozinhas, estão mais solitárias, estão mais sozinhas, mesmo que estejam num casamento. Quantos casamentos vocês devem ver, né, nos consultórios de vocês? Uhum. Casamentos de coabitar um espaço físico, mas assim, conexão emocional, intimidade, de fato, às vezes não existe. E o animal entra para fazer até uma ponte entre dois Sim, seres que já não conseguem se comunicar e se conectar, é né? verdade. Então, eu sinto que é meio que por aí que está acontecendo. E tem pessoas também que desistem, né? Eu acho que elas encontram essa troca com o animal e ela desiste de se relacionar, né? Eu vejo muitas pessoas solteiras com seus bichos, né? E talvez tenham aberto mão dessa coisa de se relacionar, né? Uhum. E, É. e ficar ali com o seu gato, seu cachorro, que dá tanto amor Como sem cobrar se... nada. Então, mas como se um gato e um cachorro desse conta de todas as nossas complexas necessidades, não é? Exatamente, Pois é, né? Porque exatamente. não dá, né? Não, Não não dá. dá. E não deve dar também, porque mesmo que desse, teria uma sobrecarga para esse animal, ocupar esse lugar de nos suprir, não é? Então aí já a relação já não fica muito equilibrada, não? Sim, sim. Aí eu fico pensando aqui que a gente propôs esse vídeo para falar sobre o luto dos pets, mas existem muitas outras discussões a respeito de vínculo, de amor, da necessidade do ser humano se abrir para os afetos, né? Aliás, é uma coisa que eu queria dizer para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, que as emoções, elas não são controláveis. O ser humano não tem controle sobre as nossas emoções. Nós não temos controle sobre as nossas emoções, né? Com o tempo a gente aprende o que fazer com elas, Uhum. né? Mas a gente sente tristeza, a gente sente amor, a gente sente raiva, a gente sente o luto, que é uma tristeza profunda, né, Patrícia? O que você podia dizer, Paty, para as pessoas que estão... Inclusive, eu conheço pessoas que acabaram de perder os seus pets. E eu não tenho cachorro e eu choro a morte do cachorro dos amigos, né? O que a gente podia dizer para essa pessoa que perdeu? Eu acho que é o mesmo que a gente disse para uma pessoa que perdeu um familiar, né? Tá. Exatamente, Sossô. É o mesmo respeito e o mesmo acolhimento, sem julgamento, a disposição de estar junto, a disposição de colaborar, se a pessoa quiser, se a pessoa quiser conversar, se a pessoa estiver muito atrapalhada e precisa comer e esqueceu de pedir a comida, enfim. Desde as coisas mais práticas e você perguntar, mas assim, de coração, expressar compaixão por aquela dor, né? Validar aquele vínculo. E então isso já é muito curador para a pessoa. Nada pior do que nessa profunda dor, só quem tem animal e ama animal sabe, você ouvir algo do tipo, leia entre parênteses, não suporta a sua dor, porque a gente não foi educado para lidar com a dor, Uhum. não suporta a sua dor, então eu falo para a pessoa, pega logo o outro. Ah, era só um cachorro, era só um gato. Nossa, ainda está chorando. Já faz um mês você está assim ainda. Nossa. Né? Então, assim, resolva a sua dor, não me traga ela porque eu não quero ouvir. Isso é muito Uhum. cruel. E isso torna o luto muito solitário. Então, eu diria para quem perdeu que se respeite e que procure alguém, nem que seja uma pessoa que ela confia, que entenda esse vínculo, que vai ser um porto seguro para ela nesse momento. Vai ajudar a pensar, vai ajudar, que vai ouvir. Às vezes a gente não precisa de muito, alguém que nos escute, ponto, não quero que resolva nada. Uhum. Só me Exatamente. ouvir já é tão, né, um bálsamo, assim, tá? Colabora demais para ela se sentir... quando a gente está enlutado, a gente se sente meio ET, a gente já se sente meio fora
numa bolha própria de dor, e o mundo rolando ali, passando do lado. Então, quando a gente tem alguém que fala, tá tudo bem, você tá assim, eu te entendo, ou nem imagino o que você está passando, mas tô aqui. Uhum. Uau, é simples. É porque eu ouvi recentemente de um amigo, ele mora na Suécia e o pai morreu aqui no Brasil, né? E aí ele falou uma coisa super bacana, que foi assim, as pessoas não vão ao velório ou ao enterro por conta da pessoa que faleceu, mas sim por aqueles que estão próximos, porque a gente só quer um abraço, ele falou, né? E é isso que as pessoas enlutadas precisam, só de uma pessoa que está ali para dizer, olha, tô aqui do seu lado. E não tem o que dizer, né? É um abraço. Mas eu imagino que os tutores ouçam muito isso que você falou. Nossa, mas é só um cachorro, é só um gato. Se Se fosse ainda uma está assim, pessoa, né? Se fosse uma pessoa, se ainda fosse uma pessoa, né? Uhum. E, Patrícia, as pessoas, elas te procuram diretamente por conta desse processo de luto? Porque quando você se especializa nisso, eu imagino que é pelo menos uma grande maioria de pessoas que te procuram justamente por esse trabalho, por esse olhar, desse luto específico. Tem diferença esse trabalho de um luto pelo pet do que do luto por uma pessoa? Como que é isso? Assim, se é possível dizer como é isso na prática? uhum, uhum. Na prática, o luto ele é uma oportunidade de uma revisão desses vínculos, né? Seja com a pessoa perdida, seja com o pet. Então, assim, tecnicamente, o olhar é o mesmo. A gente vai monitorar os fatores de risco que a pessoa possa ter para um luto se complicar, e a gente vai fortalecer os fatores de proteção que ela já tenha, que favorecem que o luto transcorra bem. Então, as pessoas têm finalmente, né, rompido aí esse tabu de que é um luto que não merece tanto cuidado, como um luto pela perda de alguém importante na vida da pessoa. E então, finalmente estão vindo, né? Eu tenho feito alguns vídeos, eu tenho a minha página bastante ativa para que as pessoas entendam que tudo bem, que existe um espaço de acolhimento para esse luto, que existe um cuidado para os lutos que possam se complicar aí no meio do caminho. Então, as pessoas têm começado a vir, sim, com essa demanda bem clara. E o luto, a terapia voltada para o luto, ela tem uma característica de terapia breve. Então, ela tem um objetivo para cumprir, de deixar a pessoa ajudar a digerir aquela experiência de perda e se reconstruir, se ajustar para a vida sem o pet. Em geral, isso transcorre bem, mas às vezes no meio do caminho surgem outras demandas e a pessoa fica numa terapia como outra terapia de autoinvestigação, de investigação, de autoconhecimento. Então, É, é bem... aqui o nosso canal, esse episódio, né? A gente vai colocar os dados da Paty quando for para o ar, Fala o né? nome da sua página do Instagram, Paty. A minha página no Instagram é ocitocina.vínculos e luto. Ocitocina, que é o hormônio do amor, assim chamado, né, popularmente, porque eu quis dar uma ênfase de que essa criação, essa formação de vínculos se dá num nível muito instintivo, não é algo programado, é algo muito visceral. E o animal, a interação com o animal e o animal em si, ele já promove essa liberação de ocitocina, que é um hormônio de conexão, é um hormônio de bem-estar, de amor, né? Então, por isso que eu homenageei essa conexão com esse nome. Eu ia dizer que o pessoal que vai assistir aqui o Balaio com esse episódio, eu acho que autoriza as pessoas a perceberem esse laço como um laço,
Uhum. essa conexão com o pet, com o gato e com o cachorro, como um laço legítimo, né, Gente, Patrícia? um laço Porque, muito real, sim, porque demanda cuidado real, né? Assim, primeiro que você tem entrega. investimentos, você tem gasto, tem ração, tem Né? vacina, tem vermífugo, tem a caminha, tem boi. Então, assim, tem um investimento financeiro legítimo, real, que acontece, mas tem o cuidar também, porque é isso, né? Ele tá ali, eles não pedem, mas eles pedem, né? Tem o olhar do me dá um carinho, tem o ficar raspando, ficar fazendo assim com o focinho para pedir aquela mão, né? Então eu acho que você ter um pet te pede um cuidar, um exercitar o cuidar muito grande, né? Uhum. Então, de fato, tem aí um laço que é tecido dos dois lados, né? Tem uma via de mão dupla. Você recebe muito desse pet, mas ele também indiretamente, às vezes bem diretamente, os meus são bem diretos. Eles pedem, eles querem a sua presença, Eles demandam mesmo. né? E, gente, desculpa, sou, mas assim, que coisa gostosa é você entrar na tua casa depois de um dia cansativo de trabalho, você abrir a tua porta e aquele serzinho ali dá um escândalo de uma alegria tão genuína e tão honesta. Por que você chegou? É como se você fosse o Nada, né? dono da Como se você parada fosse a pessoa toda mais importante do mundo, porque você é a pessoa mais importante do mundo para ele. para ele. É muito, por isso que eu falei que a gente ia falar de amor também, né, gente? Mas eu acho que é importante, Patrícia, a gente está falando dessa legitimar o que as pessoas sentem, né? Uhum. Porque eu acho que as pessoas ouvem de outras que não têm essa ligação, esse contato, que exagero. Então, quando vem o luto, elas ficam até envergonhadas, Sim, sim. né? E elas não têm ideia de que elas podem procurar um profissional Uhum. para lidar com isso, porque as pessoas em volta estão dizendo, escuta, mas que exagero. Sim, Ela já exato. foi exagerada por amar e agora ela está sendo exagerada por sofrer. Uhum. Sim, exato. A gente precisa ir encerrando, porque o nosso tempo está batendo aqui. Mas você falou uma coisa que eu estou aqui agora ouvindo, você falou lá no começo, mas enfim, agora que caiu aqui, né, o delay, que eu achei muito interessante, porque você fala que é uma maneira da gente também trabalhar o envelhecimento, observar isso, né? E é verdade, porque os cães, salvo por fatalidades, doenças, alguma coisa assim, eles envelhecem. E esse envelhecer também é de uma realidade, de uma concretude, né? Então, assim, eu tenho o Choquito aqui agora, tá surdo, ele já perdeu alguns dentinhos. O Chico tá lá, adora uma caminhada, mas não dá conta mais daquela caminhada toda. Então é isso, eles também vão nos convidando a olhar essa passagem de tempo, né? E como isso é importante. Como é que eu Super não vou importante. ter toque, gente? O bicho ensina a amar, ensina a lidar com a velhice, ensina a lidar com a morte. Como é que a gente não vai ter toque, Paty? Fala para mim. E ainda faz festa quando a gente chega em casa. Não precisa nem passar o dia inteiro, né? 10 É o amor minutos. ideal. Uau, aquela explosão, né? É o amor ideal, sim. Isso, tem alguma coisa para você dizer assim, que você queira dizer, que faltou dizer, o que você acha importante para a gente finalizar? Tem tanta coisa, né? Mas enfim, não, tô brincando. Mas assim, queria agradecer demais o convite de vocês e dizer que assim, todo o nosso papo hoje, como a Sossô começou hoje na conversa, é sobre amor. Então, assim, não tenham vergonha de amar loucamente, né, os animais e nem aprender com eles
e nem também validar quem vocês se tornam enquanto tutores quando vocês cuidam. Vocês estão acionando sistemas inteiros instintivos dentro de vocês. Isso dá uma sensação muito legal também, muito importante do ponto de vista de se sentir importante, de se sentir especial, de sentir que você faz a diferença para o animal, do seu lugar no mundo, das suas competências. Então, assim, amem loucamente, não deem bola para gente que fala que não pode ser tratado como filho, pode sim, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, é só amor. Consequentemente, quando tiver a despedida, também saiba que isso é legítimo, né, Patrícia? Que o sofrimento é real, é válido, né? Porque afinal de contas teve amor ali, né? Perfeito. Juliana está procurando alguma coisa, gente, peraí, antes da gente encerrar. Peraí. Porque eu acabei de ler um livro tão bacana da Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha o luto, né? Trabalha essa questão, e aí ela tem uma parte aqui que é tão bonita, que fala dessa história do amor e de perder. Eu não vou achar agora, né? Eu tinha que ter pensado nisso antes, enquanto vocês estavam falando. Mas que é mais ou menos assim: a dor só existe porque o amor existiu, né? E a gente precisa ser muito, e amar pede coragem, né? Pede essa entrega. E eu acho bonito isso. Quando a gente se permite tecer uma relação, seja com um humano, seja com um animal, seja com uma planta, se a gente se entrega ali para aquela relação, a gente experiencia o amor. E fatalmente, a gente também vai experienciar um certo sofrimento, porque é vida, se é vida, finda. Né? É bonito isso, né? Se é vida, finda. Até fiz rima. Opa, eu fiz rima agora, você viu só? É que eu amo esse assunto, gente. Eu também quero trabalhar com luto, tá, Patrícia? Eu quero trabalhar com luto e com envelhecimento. Esse é meu foco no momento. É o nosso. Mas aqui, ó, gente, já extrapolou muito o nosso horário, mas eu achei a página. Ela fala assim, ó: para amar de verdade é preciso ter em mente a nossa finitude. E tendo em mente a nossa finitude, a gente tem noção da finitude do outro, né? Enfim, depois na hora que a gente for divulgar, eu vou pegar uns pedaços aqui desses textos. Amar e viver não é seguro, mas é bom pra caramba, né? É isso aí. Patrícia, bom, gratidão. gente, nós estamos no fim do nosso Balaio de Pandora. O balaio termina aqui, mas continua com vocês que vão curtir, compartilhar, comentar, ativar o joinha, o sininho, comentar, né? Nós vamos deixar os dados da Patrícia para quem quiser, e podem sugerir, façam parte do Balaio de Pandora, sugerindo outros temas. E Patrícia, né? O episódio acaba aqui, mas o tema não. Então, como que você recebe isso tudo? Como que você ouve isso tudo? Vá refletir, vá sentir, né? Vá pensar o que é o luto para você. Você tem pet, não tem? Por que você não tem? Como que é a sua relação com ele? Enfim, conversa com a gente. Leva para o dia a dia esse tema. Né? Pode deixar perguntas para a Patrícia também. Gente, muito obrigada. Pati, gratidão, muito obrigada. O balaio é nosso. Volte outras vezes. Você Obrigada, também vem conversar o que você quiser. Tá bom? Adorei. Obrigada. Um beijo. Beijo.